A gente vai falar sobre desenvolvimento saudável das crianças e no fortalecimento das famílias. Você sabia que a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que amplia a licença paternidade no Brasil? Essa proposta busca dar aos pais mais tempo para acompanhar os primeiros momentos do bebê e, claro, dar suporte para a mamãe. Super necessário, né? A mudança, que entrará em vigor em 2027, tá? Então daqui a um tempinho, aumenta gradualmente o período de afastamento, que hoje são de apenas 5 dias para 20 dias em 2029. E tem mais uma novidade, que é a criação do salário paternidade, que garante a remuneração integral durante o período que o pai estiver fora do trabalho aí, cuidando do bebê e da mamãe. Então vamos entender o assunto? Quem nos explica é o advogado Felipe Luiz Ribeiro. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Fez boa viagem? Pegou muito Seja trânsito? bem-vindo. Nossa, demais. Demais, né? Tudo bem. Que bom que Por você favor. chegou, viu? Pode se sentar. Veio pra gente falar de um assunto super importante, né? Importante e atual, né? Uma mudança recente Aham. que já está em trâmite desde 2008 e só agora, 2025, conseguiram ter um avanço numa questão tão importante para a sociedade num todo, né? Porque, enfim, o dever da paternidade ele tem que ser um pouco mais estendido aos pais e reconhecido pelo governo, pelas empresas, pelos empregadores, porque, enfim, senão sobrecarrega muito a mãe e acaba afastando a criança um pouco do pai. Com certeza. E fica aquela responsabilidade, né? A gente sempre fala muito que a mamãe sempre fica com aquela culpa, né? De querer dar conta de tudo. E ela precisa de muita ajuda nesse período, né? E quando a gente fala da licença paternidade, hoje, como que ela funciona, doutor? Hoje, como que ela funciona? Hoje, a licença paternidade são de 5 dias. A gente conta ela a partir do dia seguinte do parto. 5 dias depois, no 6º dia, o pai deve voltar ao trabalho e à rotina dele normal. Gente, em 5 dias não dá pra você fazer nada. Nada. É praticamente o tempo que ficou no hospital só. Você chegou em casa, já tem que voltar para o trabalho. Então não teve aquele tempo de adaptação da família, né? De criar aquele laço do pai poder participar ali das trocas de fralda, da amamentação, dos cuidados mesmo no dia a dia. Sim, porque eu costumo falar que pai não é rede de apoio. Rede de apoio é a sua mãe, a sogra, né, as pessoas que ajudam ali, se você tem babá ou não. O pai, ele tem a mesma função, a mesma responsabilidade do que a mãe, de, né, ajudar. O pai tá ajudando a trocar fralda, a dar banho. O pai é pai, é obrigação dele. Não é ajudar, né? Assim como da mãe, né? Então, essa licença, ela precisa ser estendida para que crie esse vínculo e realmente o pai assuma a responsabilidade que é dele, né? Exatamente. E quando a gente fala da lei que ela está mudando, doutor, como é que vai ser isso de progressivo até 2027? Como que isso vai Como funcionar? é que funciona, né? Hoje a gente teve aprovação no Congresso, depois vai passar agora pelo Senado e depois vai para o crivo do presidente para ele chancelar a lei, vamos colocar assim. E aí ela vai começar a passar a valer. E por isso que só lá em meados de 2027. Inicialmente vai estender de 5 para 10 dias. E aí no segundo ano continuam 10 dias, no terceiro é que vai para 15, só no quarto ano chegamos a 20 dias. Mas o legal é que vieram várias outras alterações junto com essa prorrogação, né? Por exemplo, vai poder ser dividido em 2 períodos. Então, primeiro vamos dizer, vou tirar um primeiro período de 5 dias nesse primeiro ano e depois em 180 dias ele pode tirar outro período de 5 dias, completando os 10 dias. Então não precisa ser tudo de uma vez. Outra questão muito interessante que veio com essa alteração é uma estabilidade para o pai. Então hoje o pai não pode ser demitido durante aqueles 5 dias que ele fica afastado ali, que ele está em casa. Ele não pode ser demitido. Eles vão estender para 1 mês após o retorno da licença, o pai não vai poder ser demitido. Ele vai ter uma estabilidade de emprego. Isso também visa garantir, dar uma segurança emocional até para o pai, financeira, de que ele vai conseguir prover o sustento da família dele. Eu acho que o mais legal, que hoje não existe, é uma coisa assim, uma mudança extremamente significativa, é o pai poder acompanhar em caso, vamos dizer, de uma internação da mãe ou do bebê, ele poder acompanhar e estender o prazo. Então a licença, vamos dizer, chegamos no prazo de 20 dias e a mãe ou o bebê vão precisar ficar 12 dias afastado, internado. Ele vai poder estender esse afastamento dele por mais 12 dias, sem prejuízo de salário, tudo. Ele só precisa comunicar à empresa, entregar a documentação, tudo corretamente, e vai poder permanecer. Então isso é uma luta assim, gigantesca, porque imagina a cabeça de um pai. Sim. Para trabalhar com um bebezinho internado, às vezes nasce prematuro, Exatamente. né?
tem alguma complicaçãozinha ali. E, doutor, essa questão do salário, a gente até falou, né, ali na nossa abertura, que também vai ter uma mudança nessa questão do salário, é um valor a mais que o pai vai receber, como que funciona? Na verdade, como que funciona, né? Hoje, os 5 dias são custeados pela empresa. Vai continuar sendo custeado pela empresa e o salário integral dele ele vai continuar recebendo, assim como a mãe recebe na licença maternidade. Sim. A diferença é que a empresa ela vai poder abater nas contribuições sociais o INSS, ela vai poder abater na hora de pagar o imposto. E aí, se o pai ficar 1 mês afastado, ela vai ter que depositar o salário dele integral. E ela vai ter esse benefício fiscal em contrapartida. Então, isso é uma garantia de que ele não vai ter que receber depois do INSS essa diferença, ou depois vai receber um benefício, ele vai receber integral, sem prejuízo nenhum do salário dele, o que dá uma maior tranquilidade para o pai poder realmente cuidar da família dele, cuidar do filho dele, dar todo o apoio que a mãe precisa, porque é um momento muito delicado, e esse apoio emocional, enfim, toda a contribuição dele no cuidado com o filho, traz para a família e ter do salário ele consegue poder focar integralmente na família dele. Até essa parte financeira, né? Porque a gente sabe que ter bebê é caro, né? Tem preocupação, Tem né? preocupação ali. Demais. Já começa com fralda, com um monte de coisa ali que muda. Então, saber que o dinheirinho vai cair ali no final do mês, pode ficar mais tranquilo, né, Abi? Com certeza. Doutor, tem algumas empresas que elas já dão meio que essa licença paternidade para os papais, né? Sim. E às vezes ainda acontece, porque aqui a gente, né, nós temos muitas mamães aqui na TV, e geralmente a gente já fala assim, vai sair de licença e vai emendar com as férias, né? E com os papais, tem algumas empresas que têm feito isso, já possibilitando dar esses 20 dias e, de repente, se precisar ou se já estiver próximo, emendar com as férias. Não está ainda como lei, mas isso é possível? Como que isso funciona, como doutor? Que funciona? É bem legal. É um programa do governo federal que chama Empresa Cidadã. Ele pode estender, se a empresa adere ele, é o mesmo mecanismo. A empresa vai conceder o salário dele pelos 20 dias que ele fica afastado, né? Estende em vez de 5 para 20 dias, e ele recebe o salário dele integral, e aí a empresa compensa esse período com benefício fiscal, né? Com imposto que ela deixa de pagar no valor do salário dele. Inclusive, é interessante porque as mamães, quando a empresa adere a esse programa do governo federal, ao invés de ser a licença estende para 6 meses, o que possibilita a mãe ficar durante pelo menos o aleitamento materno obrigatório, ela permanece integralmente com o filho, a filha dela. Muito bacana. Então, assim, hoje já existe isso, mas não é toda empresa que adere. Infelizmente, se todas as empresas aderissem, ia ser maravilhoso. Porque não é uma obrigação Não é uma por obrigação. lei ainda, né, doutor? A gente tem um depoimento de um papai aqui, vamos assistir. Que legal. Bom, a minha experiência com a licença paternidade, felizmente, foi muito boa, porque eu tenho o privilégio de trabalhar numa empresa que também entende a importância disso. Eu tirei 6 meses de licença paternidade. Eu ainda estou vivendo esse momento, a minha filha está com 3 meses, e para mim tem 2 benefícios que são fundamentais nessa licença paternidade. O primeiro é o vínculo que eu consigo criar com a minha filha, que é esse tempo da troca de fralda, que é esse tempo do banho, porque o vínculo do filho com a mãe é muito natural, porque tem o momento ali da amamentação, ele já ficou durante a gestação ali dentro dela, entendendo, ouvindo a voz, sentindo, e com o pai não tem isso. Então eu acho que é este o momento que o pai tem que aproveitar. E o outro benefício é, obviamente, estar dando apoio para sua parceira, dividir de fato as tarefas, é estar presente. Porque é um momento difícil, onde o bebê está se adaptando com essa vida fora do útero, a mãe está se adaptando com esse bebê. Eu acho que a presença do pai é fundamental para estar ali dando apoio, dando suporte em tudo que precisar. E isso envolve muita coisa, porque uma mãe sobrecarregada, ela pode até desenvolver uma depressão pós-parto. E aí, com essa experiência, eu acabei gravando um vídeo e coloquei nas redes sociais, e ele viralizou, e ali eu tive a dimensão do problema que a gente tem com uma licença paternidade de apenas 5 dias. Eram muitos pais relatando que 5 dias eu levei só no hospital, então eu levei 3 dias no hospital, quando eu cheguei em casa só tinha 2, eu não podia mais fazer nada. Eu realmente torço para que a gente tenha avanços significativos quanto à licença paternidade no Brasil, porque a gente sabe que outros países estão muito à frente da gente. Em resumo, eu diria que é fundamental que as pessoas entendam quão importante é o aumento da licença paternidade. É bom para o pai, para a mãe e principalmente para a criança. Muito legal isso que ele disse, né? Nossa, é incrível, que pai, né? Com consciência. Isso. E tá vivendo esse momento com amor, com respeito, né? A nova família ali.
realmente é algo que a gente precisa evoluir. Já estamos, né? Aos pouquinhos. E não só por lei, né, doutor? Eu acho que... Quer uma aguinha? Por favor. Eu acho que não só por lei, mas eu acho que é algo muito cultural. Sim. Né? Então, assim, parece assim, e o pai vai ficar em casa agora. Tá bom, vai que o dar pai mais vai ficar em trabalho casa. pra mãe ali. Exato. Então, realmente é importante a gente discutir sobre isso. E sabe outra coisa que eu penso também? Como que funciona, o doutor pode explicar melhor para nós, né? A gente sabe que, infelizmente, tem muitas mães que são abandonadas, né? Neste caso, como que funciona? Porque vai que o cara quer tomar uma vantagem ali no trabalho, né? E ficar uns dias de folga e tá bancando louco lá, né? Como que funciona? Tem alguma forma também de fiscalização nesse sentido? Olha, não existe uma forma de fiscalização, porque é um direito do pai. Independentemente se ele participa ou não, a empresa não pode fiscalizar. Olha, você está na praia, você está cuidando do seu filho. Ela não tem esse direito de fazer isso. Entendi. Aí também cabe um dever moral do pai de saber que ele fez o filho. E ele tem que cuidar do filho dele também. Desculpa, gente. Imagina, doutor. Não, imagina. Deixa uma aquele pra ele. E aqui é muito gelado, tá, gente? Aqui quando é gelado, a mudança de geladíssimo. temperatura já, né? Fique à vontade. Eu tenho mais uma pergunta, doutor, porque a gente também sabe que, infelizmente, né, e a gente tem visto mais isso, algumas mamães acabam falecendo na hora do parto. E a criança fica com a responsabilidade do papai. Né? Então, muitas vezes a gente vê famílias formadas pelo pai e os filhos depois de uma tragédia, porque não deixa de ser, porque é algo que a gente não espera e não gostaria que acontecesse. Nesse caso, o pai tem direito a ter essa licença? Ele consegue recorrer a esse tempo com um advogado, com um trabalho, enfim, porque né, a gente não tem isso como lei ainda? Não existe lei prevendo isso, mas existe um entendimento na jurisprudência, né, que são as decisões reiteradas, que é possível sim exigir. Isso é muito comum, esse tipo de pedido, para pessoas que estão em cargos públicos, né, então empregados públicos, servidores públicos. Mas também é possível tentar esse pedido na justiça, e com muito sucesso em grandes partes das vezes, para empregados que estão no regime seletista, né, do CLT. É justamente por conta dessa necessidade, que é igual, assim, vamos dizer que o pai acaba se equiparando à mãe nesses efeitos, né, dos primeiros cuidados. Então, assim, os primeiros meses da criança exigem um cuidado muito grande e nem sempre existe a tal rede de apoio que a gente conversou aqui, né, que o pai não é rede de apoio. Mas, assim, a mãe acaba dependendo da rede de apoio muito por conta do pai ter que voltar muito cedo para o trabalho, né? Vamos pensar numa família composta por pai, mãe. Então, essa necessidade, ela também traz para o pai. Inclusive, acho que é interessante falar, que eu não comentei antes, mas é importante, que esse direito da licença paternidade, ele também é estendido para caso de adoção. Então, isso às vezes, esse direito de pedir essa extensão, quando o pai é pai solo, ou acaba, enfim, acontecendo uma tragédia, em caso de adoção também já vi ser estendido para o pai nesse tipo de caso. É muito interessante. Também, justamente porque é um período para criar aquele vínculo, né? Não tem um momento mais especial na vida de uma criança ou de um bebê, senão esse momento para criar aquele vínculo. Esses primeiros meses, não vamos dizer que os outros não sejam tão importantes quanto, mas são essenciais para criar aquele vínculo. Porque me falaram uma vez, e é uma verdade muito grande, né? Meus 2 filhos, eu tive esse contato, e é assim, a gente percebe que a gente é pai na hora que a gente vê a criança mesmo, pela primeira vez. É verdade, e porque o homem é mais visual, né? Exatamente. Então, na hora que enxerga aquele trenzinho fofo, daí fala, vira a chave, eu agora sou papai. Agora tô aqui na minha responsabilidade, né? Maravilhoso. Doutor, seja sempre bem-vindo. Muito obrigada por hoje, viu? Obrigada, doutor. Fique à vontade. E boa sempre. Viagem de volta. Agradeço. E já vai, ó, já acelera aí para chegar cedo em casa, Nada, doutor. vou assistir uma missa com toda a calma, porque tá muito cheio o trânsito, sem pressa boa. nenhuma. Melhor escolha. Doutor. Obrigada, Obrigado pelo doutor. convite. Obrigada, doutor.